Olá, amados, graças e paz. Mais uma vez estamos juntos, né, aqui na live. Hoje recebendo novamente o nosso querido e amado irmão Geraldo, né? Vamos aguardar todos entrarem. Olá, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus, irmão Otimar, graça e paz. Seja bem-vindo. Irmã Lídia, graça e paz, seja bem-vinda em nome de Jesus. Estamos juntos novamente hoje, né? Novamente, toda quinta-feira nós estamos aqui recebendo o nosso irmão seminarista Geraldo, né? Trazendo, olha aí, chegou agora também Geraldo, está conosco, né? Trazendo aqui a exposição da palavra do Senhor, né? Que coisa boa, amados, estar com vocês toda semana, né? Na quinta-feira nós estamos juntos, né? Então isso é maravilhoso. Glórias ao nosso Deus por estarmos aqui sem deixar, né, até hoje nenhuma quinta-feira, né? A quinta-feira com certeza tem sido presencial, né, aqui. Então, se durante a semana nós não estivermos aqui, na quinta-feira com certeza nós estamos, certo? Deus abençoe, irmão Otimar, a irmã Lídia, Deus abençoe, né? Irmão Otimar foi hospitalizado ontem, mas já está em casa, né, Otimar? Deus abençoe, tá melhor, meu amado? Deus abençoe, tá certo? Quero já aqui convidar o nosso irmão Geraldo, para poder nós estarmos aqui dando continuidade, né, ao nosso, uma vez que ele está trazendo a exposição de Mateus, tá certo? Que coisa boa, graça e paz, meu amado. Graças a Deus, meu irmão. Tudo na paz? Tudo em paz, graças a Deus. Deus abençoe. Uma honra recebê-lo novamente. A honra é minha, né? Eu que fico honrado em receber na casa de vocês, né? Vocês me receberem na casa de vocês toda quinta-feira. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amado, Deus te abençoe. Estava falando aqui, amado Geraldo, que se não, durante a semana a gente não está tendo condição de entrar, na quinta-feira nós temos aqui um encontro marcado. Então, na quinta-feira é certo estarmos aqui, né, fazendo essa live. E Deus abençoe aí, né, todos vocês que têm entrado, têm acompanhado, em nome de Jesus. Amém, Amém. querido? É isso Deus mesmo. abençoe. A gente tem um compromisso aqui todas as quinta-feiras, mas mais do que um compromisso, né? É um prazer, né? Estarmos juntos, cultuando, louvando e adorando o nosso Deus. Com certeza, com certeza. Isso é realmente uma live, nós, né, é uma live, o nome assim, digital que dá é uma live, mas para nós é um culto, né? Nós estamos fazendo aqui um culto ao Senhor, né, em adoração ao Senhor, em meditação na palavra do Senhor, né? E aí é bíblico, o próprio Deus falando que nós precisávamos, o povo dele, claro, e aí se aplica a nós hoje, precisava meditar de dia e de noite nessa palavra, né? Então, estamos aqui meditando na palavra do Senhor, Amém. né? Querido, eu quero deixar você já à vontade aqui para estar ministrando, né, trazendo aí essa mensagem, a exposição ainda no livro de Mateus, claro, né? Mas hoje o capítulo vai ser 6, né? Isso. Hoje nós vamos falar, dos primeiros 4 versículos do capítulo 6, Mateus 6, de 1 a 4. Amém. Vamos embora. Deus abençoe. Depois, querido, a gente vai fazer aí pegar esses vídeos que estão gravados aí, fazer uma série, né? E disponibilizar. Estou pensando em fazer uma série, disponibilizar aí no YouTube, né? Deixar ali para o pessoal também entrar e ver que. Porque no Instagram ele fica guardado aqui, né? A Sim, gente não sabe, Geraldo, eu não sei até quando, porque essas plataformas elas atualizam e de sim, repente quando atualiza você acaba perdendo algumas informações. é verdade. Então eu tenho baixado aqui as lives, porque se de repente atualizar e a gente não tem mais acesso, eu tenho todas guardadas. Então eu estou fazendo aqui
como é que poderia dizer, um passo, né, um passo a passo, a exposição contínua, né, do livro de Mateus, a partir do versículo, a partir do capítulo, eu acho que foi capítulo 2, não foi que a gente começou? Capítulo 2, exatamente. Amado, eu quero orar pela sua vida e já deixar você à vontade, que já tomei um monte de tempo aqui seu já, né, que é da administração da palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, honras, ó Pai amado, porque só o Senhor é digno dessa honra, dessa glória, desse louvor, dessa adoração, que nós estamos aqui a te prestar, ó Deus. Não há outro ser, não há homem nenhum, nem qualquer outra coisa, ó Pai amado, ao qual tenha essa exclusividade em nossa vida, de maneira nenhuma. O Senhor é exclusivo, o Senhor é o digno de toda a nossa adoração, de nosso louvor. Ó Pai amado, nesse momento, nesse culto em que nós iniciamos aqui, ó Pai amado, de adoração ao Senhor, de meditação na Tua Palavra, nós te pedimos que o Senhor seja, sempre seja, ó Deus amado, o convidado especial, o convidado principal, ó Pai, que venha falar profundo ao nosso coração, ao nosso ser, ó Deus, e que nós possamos, ao final desse culto, podermos, Pai amado, estar saindo avivado, poder estar saindo aqui com uma palavra do Senhor em nosso coração. Abençoe o teu servo, irmão Geraldo, Pai querido, que tem, ó Deus, se colocado à disposição para fazer a exposição da tua palavra, e nessa oportunidade o livro de Mateus está sendo estudado. Ó Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo o auxilie nesses estudos, ó Deus, não somente agora, na exposição, mas quando ele estiver estudando, quando ele estiver, ó Deus, ali procurando, Deus, saber, entender, à luz do teu Espírito Santo, o que aconteceu naquele momento, o que o Senhor realmente queria dizer, ou queria fazer e fez, ó Pai, para que ao chegar aqui, ó Deus, o teu servo possa estar passando a tua palavra genuína aos nossos corações, e só assim, Pai amado, nós iremos tirar com certeza lições mais preciosas para a nossa vida. Deus abençoe a vida do teu servo, abençoe a vida da sua esposa, ó Deus, a vida dos seus familiares, Pai amado, que o Senhor venha estar sempre os auxiliando para que eles possam estar tomando as decisões certas nas horas certas, ó Pai amado, e aqueles problemas, aquelas dificuldades que se porventura venha a existir na vida do teu servo, Deus amado, que o Senhor brilhe uma luz para que seja resolvido de acordo com a tua vontade, ó Deus, porque sabemos que a tua vontade é perfeita e agradável. Em nome do teu Filho, ó Deus, te pedimos por cada irmão que aqui está nesta live, cada um que irão entrar, Senhor, que eles permaneçam, ó Deus, e assim ao entrarem, ó Deus, que o Senhor fale com cada um. Deus amado, em nome do teu Filho, nós oramos. Amém e amém. Amém. Amém, irmão. Então, eu vou convidar os irmãos a abrir, os irmãos que têm a Bíblia e que querem abrir, né? Ou pode ser no celular, né? Ou outro meio qualquer. Nós vamos ler Mateus 6, nos versos de 1 a 4. Quem quiser apenas acompanhar, eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, aqui no meu computador. Diz assim, ó: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Irmãos, então, hoje nós vamos falar sobre motivação, né? Vamos falar do porquê nós praticamos as boas obras. Antes de começar, eu quero lembrá-los que o Sermão do Monte começa no início do capítulo 5 e só termina no final do capítulo 7. Logo,
nós chegamos agora no meio do Sermão do Monte, né? E também quero lembrá-los que o Evangelho segundo Mateus foi escrito para judeus, né? Judeus convertidos ao cristianismo. Por isso, temos algumas passagens que só encontramos neste Evangelho, né? Por exemplo, esses 4 versículos que eu falei agora, nós só vamos encontrar aqui nesse Evangelho. E também algumas explicações sobre tradições, o Evangelho de Mateus ele vai omitir, porque todo mundo ali, teoricamente todos eram judeus, todos conheciam bem as tradições judaicas. Então ele omite algumas coisas. Então sempre que houver essa omissão, eu vou estar falando para os irmãos que existe a tradição e que foi omitido porque foi escrito para judeus e não era necessário ele estar lembrando ou explicando isso para os próprios judeus. Por exemplo, né, esses versos primeiros, né, de 1 a 18 do capítulo 6, eles falam de uma tradição e que não tem explicação, né? Mateus ele só fala, mas ele não explica. Nesses versos de 1 a 18, de 1 a 4, ele vai falar do dar esmola. Do 5 ao 15, ele vai falar da oração. E de 16 ao 18, ele vai falar do jejum, né? Então, são coisas que eram pertinentes a todos os judeus, né? Todos os judeus estavam obrigados a fazer essas atividades. Então, era comum. Então, Mateus não explica. Mas no desenrolar aqui da live, a gente vai conversando, eu vou falando a respeito disso. Mateus, então, continua narrando o sermão, né, acerca do reino de Deus. Vamos lembrar sempre que Mateus tá narrando o sermão de Jesus. E Jesus, ele só prega acerca do reino de Deus. Então, tudo que está sendo falado aplica-se ao reino de Deus. Ele está falando sobre o reino de Deus, né? Então, Mateus continua narrando o sermão acerca do reino de Deus que Jesus pregou no monte próximo a Cafarnaum. Os versos de 1 a 18 falam sobre atos de justiça que todos os judeus estavam obrigados a fazer. O detalhe é que Jesus não condena e nem proíbe, mas não é uma obrigação capital para todos os crentes. Tanto é assim que Marcos e Lucas, os outros 2 evangelhos sinóticos, eles não trazem, por exemplo, sobre a oração e sobre a esmola e o jejum. Vão falar sobre a oração, mas vão deixar de lado a esmola e o jejum. Mas Jesus ele não condena, nem proíbe. Não condena e nem proíbe. E pelo contrário, a gente vai ver mais à frente que ele tinha como certo que todos os crentes iam praticar todas essas ações, né? Mas como os outros evangelhos, o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, eles estão sendo escritos para outras pessoas que não são judeus, eles omitem também essa passagem que é específica do povo judeu, tá certo? Mas a gente vai ver que Jesus espera que cada um de nós execute esses atos de justiça. Jesus dava como certo que todos os seus discípulos praticariam tais atos, ainda que de maneira voluntária. A diferença entre o judeu e nós é que os judeus eram obrigados, era uma obrigação deles fazerem isso. E nós praticamos por amor a Deus, né? Nós praticamos, lá na conclusão, eu vou falar mais um pouco desse versículo, mas eu quero só botar um melzinho na boca dos irmãos, para dar um gostinho. É que Jesus, quando ele é questionado, ele fala assim, que 2 mandamentos são fundamentais. Todos os outros mandamentos, eles estão ligados a esses, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente vai ver que no capítulo 6, praticamente o capítulo 6 todo,
os atos de justiça, ou todas as atitudes, as práticas que Jesus está falando, se refere a amar a Deus. Tudo que ele está falando aqui, a gente pode enquadrar como esse mandamento, como amar a Deus. Por isso ele tem essa certeza que nós vamos praticar, não por obrigação, mas porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Então a gente também vai, no decorrer da live aqui, vocês vão entender isso. O que Jesus está destacando nesse verso que a gente leu, nesse verso não, de 1 até o 18, ele está destacando a motivação, a atitude correta para praticar esses atos. Assim como nós fizemos na semana passada, nos versos de 17 a 48 do capítulo 5, onde tinha uma ordem inicial e 6 exemplos de como aplicar essa ordem, e nós juntamos todos esses versículos e falamos de todos eles de uma vez só, que é para melhorar a compreensão, né, e destacar a ordem de Jesus, que é o nosso relacionamento com a lei, que Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir, e ele também quer que a gente tenha um relacionamento com a lei de uma forma específica, que a gente conversou na semana passada. Hoje também a gente poderia pegar esses 18 versículos, de 1 a 18, né, juntar todos eles e conversar sobre esses versículos, porque todos os 18 versículos estão falando sobre o mesmo assunto, que é a prática, a atitude diante dos atos de justiça. Mas eu preferi separar porque eu quero conversar com os irmãos sobre oração de uma maneira, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Eu não quero falar assim rápido sobre a oração. Por isso que eu dividi, né? Lá eu juntei, aqui eu estou dividindo, embora seja o mesmo assunto, eu estou dividindo porque eu quero conversar mais sobre a oração com os irmãos. Por isso hoje a gente vai se concentrar nesses 4 versículos e falar apenas sobre a esmola. Bom, hoje vamos concentrar nesses versos de 1 a 4. A atitude correta na hora de ajudar um irmão necessitado. Eu começo lembrando que no verso 1, a palavra grega dikaiosinen, ela normalmente é traduzida por justiça, retidão, ou como na NVI, que nós lemos, né, boas obras. Porque eles levam em consideração que praticar obras de justiça é andar em retidão, né? Por isso, né, em algumas versões da Bíblia ela tem sido traduzida. Detalhe, para os judeus, dar esmola era uma obrigação. A gente vê que lá na lei já tinha algumas ordens específicas, que eu vou falar mais à frente, né? E fazia parte da retidão o dar esmola. Se uma pessoa dizia que era temente a Deus, mas não dava esmola, então ele era um falacioso, ele era um hipócrita, ele não era uma pessoa realmente temente a Deus. Então, o dar esmola fazia parte da retidão. Por isso que em algumas versões da Bíblia, talvez na tua Bíblia aí, em vez de estar obras de justiça, boas obras ou retidão, tenha sido traduzido como esmola. Muito embora a palavra não seja esmola, a palavra aí ela é justiça. A palavra correta, a tradução correta é justiça. Mas para os judeus, dar esmola era um ato de justiça. Por isso algumas versões elas deixam de lado a conotação do dicionário e interpretam como esmola. Até porque no versículo 2 também ele vai falar de esmola, aí quem traduz, às vezes traduz como esmola por causa disso. Mas a gente entende que ele está falando de obras de justiça, está falando de boas obras, de atos de justiça, né? Então a melhor tradução realmente é justiça e não esmola.
A Bíblia está cheia de textos que exortam a ajudar os pobres. Por exemplo, quando os judeus estavam colhendo a sua plantação, eles eram proibidos de colher próximo da estrada. E nem podiam pegar os frutos que caíam no chão durante a colheita. Pois se um viajante fosse passando, aqui é uma rua, o viajante está passando, né? E aqui tem uma plantação. Então ele podia colher, está com fome, não era roubo. Se ele estava com fome, ele podia ali, fosse um milho, ele podia pegar uma espiga de milho, debulhar o milho, se fosse qualquer outro fruto, né, ou legume, fruto, seja lá o que for, ele poderia pegar. Então, o judeu, ele era proibido de colher aquelas plantas que ficavam mais próximo da rua, né? E também não podiam pegar as que caíam no chão, porque o viajante, independente de ser rico ou pobre, ele podia pegar dessas que estavam próximo da estrada. E os pobres poderiam pegar tanto as que estavam na beira da estrada, era para os pobres, e a que caía no chão também era para os pobres. Aí os irmãos vão lembrar lá irmão crente é pleonagem, né? Os irmãos que já leram o livro de Ruth vão lembrar lá que a Noemi ia rabiscar lá na propriedade de Boaz. Rabiscar é catar os frutos que caíram no chão. Esses frutos que caíram no chão era específico para os pobres. Nenhum judeu podia pegar. Então, e isso fazia parte de esmola também. Porque a gente vai ver daqui a pouco que aquilo que é traduzido por esmola nem sempre é só esmola do jeito que a gente está imaginando, de dar um dinheiro para uma pessoa, né? Às vezes, toda vez que você está dando uma ajuda a uma pessoa, é uma esmola, né? É ajuda. Esmola quer dizer ajuda. Bom, outra coisa, dar esmola era uma das virtudes que demonstravam que a pessoa era temente a Deus. Vamos ver, por exemplo, o caso de Cornélio, né? Os irmãos que já leram, está lá em Atos 10, de 1 a 2. Eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Diz assim, ó: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Agora vem a explicação. Por quê? Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Vocês percebem que o dar esmola e o orar a Deus fazia com que as pessoas fossem indicadas como tementes a Deus. Então, Cornélio, ele era um homem temente a Deus. Ele era piedoso porque dava esmola, temente a Deus, porque ele cumpria as obrigações judaicas, as obrigações de atos de justiça. Tá certo? Então, pensando nesse contexto, é que algumas versões da Bíblia traduzem o dikaisionem como esmola, mas as melhores versões de Bíblia traduzem corretamente como justiça ou obra de justiça. Uma outra coisa que precisamos ter em mente quando lemos qualquer texto bíblico é que a Bíblia não se contradiz. Se algo que estamos lendo parece conflitar com outro texto, então precisamos buscar qual a melhor compreensão, pois com certeza um dos dois textos nós não compreendemos corretamente. Por exemplo, o verso 1 que a gente acabou de ler, eu vou ler novamente, diz assim, ó: tenham o cuidado de não praticar obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O verso 1 diz que não devemos praticar obras de justiça ou as boas obras para sermos vistos pelos homens. Isso é importante. Por quê? Porque lá em Mateus 5, no verso 16, vai dizer assim, ó: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, a diferença entre o Mateus 5,16
que a gente leu na semana retrasada, 15 dias atrás, e esse que a gente está lendo agora, 6:1, é a motivação. É a motivação. Que Jesus diz que as pessoas devem ver as nossas boas obras para glorificar a Deus. E as pessoas, e nós não devemos praticar as boas obras apenas para ficar nos amostrar, né? Ou com o objetivo de que as pessoas achem que a gente é religioso ou recebeu elogio das pessoas. Então, o que ele está falando é o seguinte, que a gente deve fazer as boas obras precisam ser vistas, mas ser vista para glorificar a Deus. Não para glorificar nós mesmos. Né? Se nós estivermos fazendo alguma coisa que glorifique a nós mesmos, então a motivação está errada. Então não tem nenhum valor para Deus. Essa palavra ela é meio complicada, né? Falar não tem nenhum valor para Deus. Porque é o seguinte, não tem valor. A gente está falando aqui de galardão. Né? Quando Jesus fala isso, ele está falando de recompensa lá no céu. Ele está falando de recompensa lá no céu. Porque Paulo vai dizer, né, que se você faz alguma coisa, ainda que por vanglória, né, se for para Deus, né, Deus vai usar. Deus vai usar. Mas o que está sendo dito aqui é que, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se eu vejo uma pessoa que está precisando de um auxílio, uma pessoa que está necessitada, digamos, de uma cesta básica, eu vou lá e dou essa cesta básica. Mas eu não dou essa cesta básica porque eu estou com compaixão daquela pessoa. Mas é para poder me mostrar, poder aparecer como um bonzão. Aí, tudo bem, eu vou lá e dou a cesta básica. Essa cesta básica tem valor? Para a pessoa que recebeu, tem. Ela vai ficar feliz, ela vai ficar alimentada por um tempo. Então, Deus está suprindo aquela pessoa, mesmo que a minha intenção não seja a melhor. Agora, eu não vou receber nenhum benefício por causa dessa ação. Porque a minha intenção não era ajudar, era aparecer. Então, é isso que Jesus está falando, né? É isso que Jesus está falando, que essas atitudes não vai ter reconhecimento, não vai ter recompensa para nós, não vai ter recompensa para aquele que pratica. Porque como nós já falamos desde o capítulo 5, as recompensas para as obras de justiça é no céu. São galardões que a gente vai receber, tá certo? Então, ninguém faça nada esperando receber uma recompensa imediata, né? A gente vê muito isso por aí, mas é errado. Então, diz que as obras devem ser vistas pelos homens. Então, qual a diferença entre os dois? A motivação, ou seja, a intenção do coração. Lá em Mateus 5,16, Jesus diz que as boas obras devem ser vistas pelos homens para que os homens glorifiquem a Deus. E em Mateus 6,1, Jesus está advertindo que a motivação tem que ser a glória de Deus e não chamar a atenção para si mesmo, para que as pessoas façam um elogio para você. Eu também quero dar um testemunho aqui, Isaac. Eu estava lembrando o seguinte, eu congreguei numa igreja onde uma pessoa doou um piano para a igreja. Mas ele queria que colocasse uma placa no piano para que todo mundo soubesse que foi ele que doou aquele piano. Aí eu pergunto, seria errado doar o piano para a igreja? Não. Existe como doar um piano em segredo absoluto? Por exemplo, de madrugada, quando não tiver ninguém na igreja, quando não tiver ninguém olhando, aí desse modo ir lá e colocar o piano lá, e quando amanhecer, aí o piano está lá na igreja, ninguém sabe como é que apareceu. Aí alguém vai perguntar, como é que apareceu esse piano aqui? Ele nasceu aí, ele brotou? Não, lógico que não tem como fazer isso. E Jesus também não está falando disso. As pessoas podem e devem ver, desde que não seja o alvo das atenções, querendo glória para si mesmo, ou admiração dos outros. Jesus está interessado no coração, ele sabe exatamente, né? Se eu estou com aquela cara de piedoso, como eu sou piedoso, e estou dando um piano,
ou se eu estou dando piano porque realmente eu amo a obra e quero ver a obra prosperar. Então, Jesus sabe. Às vezes, nós, seres humanos, nós nem devemos, nós não sabemos a diferença e nem devemos procurar. Nem devemos procurar. Mas Deus sabe, né? E se a gente está fazendo de coração, aí a gente vai receber galardão no céu. Se a gente não está fazendo de coração, a igreja agradece. Mas não receberemos nenhum galardão por causa disso. Porque nos versos de 1 a 18 se repete essa exortação para agir em segredo, então as pessoas entendem que deve ser um segredo absoluto. Mas não é disso que está sendo tratado. O comando geral do verso 1 diz que a motivação deve ser glorificar a Deus e não buscar honra para si mesmo. E depois, em cada caso, vamos discutir esse segredo à luz de cada ato exemplificado, né? Eu acho que eu esqueci de falar. É porque são 3 exemplos. Jesus fala de praticar a justiça, ou praticar as boas obras com atitude correta, e ele dá esses 3 exemplos, que são 3 exemplos que eram obrigatórios para os judeus, mas são exemplos, né? Não é só essas coisas que a gente deve fazer, não. A gente deve fazer tudo sempre pensando em agradar a Deus, e não agradar aos homens. Por exemplo, os versos de 2 a 4 vão falar de uma atitude correta na hora de prestar ajuda ao necessitado. E nem sempre vai ser possível fazer isso em segredo, como eu acabei de falar do piano. Mas nos impede de fazer divulgação deste ato com o intuito de receber elogio. Entendeu? Essa é a diferença. Então vamos lá, vamos ler o verso 2. O verso 2 diz assim, ó: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Eu lhes garanto que eles já receberam sua recompensa. Eu só fazer chamar a atenção aqui, que eu falei no verso 1 lá, de uma palavra grega, que está sendo, que algumas versões de Bíblia, ela está sendo traduzida como esmola. Aqui no verso 2 aparece a palavra esmola. E aqui realmente é esmola, né? Que é eleemocinem. Eleemocinem é realmente esmola. Aqui é esmola. Lá é atos de justiça, que às vezes é traduzido nas versões em português por esmola, né? Mas lá é atos de justiça. Aqui é realmente esmola, porque Jesus está falando de esmola. Então, para a gente entender o que é esmola, eu fui lá no dicionário para ver o que o dicionário fala de esmola, né? O que é esmola segundo o dicionário? Esmola. Bom, primeiro, ato de caridade feito aos pobres. É importante. Feito aos pobres. Porque tem muita gente por aí fazendo ato de caridade para os ricos, né? O cara fala assim, a pessoa rica entra num restaurante, não paga. Aí se você tem uma coisa, não, pode levar, não tem problema não. Porque está esperando receber algo em troca, né? Mas isso não é caridade. Caridade, ou esmola, é você dar ajuda, prestar ajuda ao pobre. Isso é esmola, isso é ajuda, isso é ato de caridade. E segundo, né, ato de auxiliar, prestar ajuda ou socorro. Então, tem essas duas conotações. Então, dar esmola também é prestar ajuda. Jesus não nos obriga a sermos caridosos. Não é uma obrigação como era para o judeu. Não é uma obrigação. Efésios 2 diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem de obras. Ou seja, não vem de atos de justiça ou de boas obras. Para que ninguém se glorie. E Tiago vai dizer que se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, ou seja, atos de justiça, boas obras, então a sua fé é morta. O que se compreende é que praticar os atos de justiça ou praticar as boas obras não salvam. E eu chamei a atenção
na semana passada que Jesus deixa isso claro lá no Mateus 5:19. Ele deixa claro que essas boas obras, esses atos de justiça, não salvam, né? Não salvam. Mas todos os salvos têm prazer em praticá-la. Com relação à esmola, não é separar uma X quantia em dinheiro e sair distribuindo nos sinais a cada pedinte, achando que está cumprindo um preceito religioso. É justamente contra essa atitude religiosa que Jesus está falando, né? Façam a doação a quem tiver necessidade, de acordo com suas posses, mas por amor e não por religiosidade. Eu botei esse exemplo aí do distribuir dinheiro, porque eu conheço uma pessoa que ele faz isso. Ele sai de casa, aí ele pega o dinheiro, às vezes R$ 20, às vezes R$ 50, aí troca tudo em moeda de R$ 1 ou de R$ 2, que em cada sinal que tem um pedinte ele vai dar, né? Ele fala assim, né? Eu não nego esmola para ninguém, porque eu sou um bom cristão. É religioso, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com cristianismo. Uma coisa é você sentir compaixão de alguém e ajudar alguém de verdade. E outra coisa é você sair fazendo propaganda política, né? Sair distribuindo dinheiro só para poder cumprir um ato religioso. Então, Jesus está falando justamente contra esses atos religiosos, que os fariseus e os saduceus faziam muito bem, né? Os fariseus e os saduceus, eles procuravam cumprir, cumpriam não, eles procuravam cumprir a lei. E se era obrigação deles fazerem, eles faziam. Mas fazia por obrigação, não era por amor. E Jesus está falando que fazer por obrigação não tem nenhum valor. Ele está falando que a gente... Ele tem como certo que nós vamos praticar. Mas nós vamos praticar com a atitude correta, com a motivação correta. Praticar por amor e não por obrigação. Ninguém é obrigado a ser misericordioso, ou ninguém é misericordioso, desculpa. É piedoso. Ninguém é obrigado a ser piedoso, a ser caridoso. Ninguém é obrigado. Mas se você for cristão de verdade, você vai sentir prazer em ajudar as pessoas. Eu fiz questão de dar conotação do dicionário para a palavra esmola, para percebermos que quando ajudamos alguém, mesmo que com serviço, estamos praticando esse ato de justiça. O verso 2 ainda traz outras exortações. Diz que quando dermos esmola, não devemos tocar trombeta, ou seja, não chamar a atenção como fazem os hipócritas. Aí no Facebook e no Instagram eu botei aí sobre o hipócrita, né, que na verdade hipócrita é uma transliteração da palavra hipócrites ou hipócritai, né, que quer dizer que significa ator. Significa ator. As pessoas, os hipócritas, são aqueles que estão interpretando um papel. Ele interpreta um papel de religioso. Ele vai lá fazer alguma coisa, mas aquilo não está no coração dele. Ele está fazendo da boca para fora. Ele é como um fariseu, ou como um saduceu, né, que faz por obrigação. Ou seja, ele até nas orações, a gente vai falar na semana que vem, né, eles fazem por obrigação. Ou para se amostrar, vão orar de pé e fazer aquelas vozes para poder ser visto, para ser elogiado, para as pessoas acharem que eles são religiosos. Pode falar, irmão. Jesus chega a dizer para eles, né? Porque eles colocam um peso no povo que eles mesmos não conseguiam fazer. Exatamente. É um peso. É obrigação, né? Bom, os hipócritas são aqueles que chamam a atenção para serem vistos praticando a esmola. Não estão preocupados realmente em ajudar, mas fazem propaganda de si mesmo. Eu lembro que nos finais de ano, vários jogadores de futebol fazem caridade. Doam cesta básica, brinquedo e outras coisas. Mas com a presença da TV,
para cobrir o evento. Mas não é só o jogador de futebol, acontece também conosco nas igrejas também. Às vezes fazemos uma coisa para um irmão e esperamos que ele que ele agradeça publicamente a ajuda. Às vezes ficamos até aborrecidos, achando que o irmão não valorizou a nossa ajuda. Ou mesmo quando nós entramos para um ministério da igreja e queremos ser reconhecidos por isso. E quando não vem esse reconhecimento, nós ficamos magoados, queremos sair da igreja. Olha, que nesses 22 anos de igreja, de convertido que eu tenho, eu vi muito esse tipo de reclamação. Mas se queremos reconhecimento, a motivação está errada. A recompensa para os atos de justiça será na eternidade e não aqui. E Jesus não diz que se recebermos o reconhecimento aqui, então, aliás, ele diz que se nós recebermos o reconhecimento aqui, nós não vamos receber o galardão lá, né? A gente tem que escolher uma coisa ou outra. Quando você está no ministério, por exemplo, o ministério de evangelismo, o ministério de evangelismo é engraçado, que quem está no ministério, ele quer que todo mundo participe, todo mundo tenha aquele mesmo dom, e quando alguém, por algum motivo ou outro, não pode participar, aí ele fica chateado. E quando não é reconhecido, né, quando não é falado lá na frente, lá no púlpito, falar assim, hoje o Ministério de Evangelismo saiu às ruas de Caporã e ficou trabalhando de 2 da tarde até as 6 da tarde, foram tanto. Rapaz, isso é propaganda. Você não tá fazendo isso para ser reconhecido, você está fazendo por amor a Deus. Então, se é um serviço que você faz por amor a Deus, se tiver reconhecimento, tudo bem. Mas se não tiver reconhecimento, Deus vê em segredo. Tudo que você faz, bom ou ruim, Deus está vendo. E Deus vê o coração, o mais importante, né? Mais importante, Deus vê o coração. Se você está fazendo com o coração limpo, né? Com o coração contrito, tem valor. Mas se tu está fazendo só por fazer, eu lembrei, irmão, de um pastor de uma igreja que eu congreguei. Ele contava uma história que ele era capixaba, e ele falou que lá na cidade dele lá tinha uma irmã chamada Glória. Então chegou um irmão lá para a igreja, uma pessoa lá se converteu e foi lá para a igreja e começou, pensa numa pessoa proeminente, pessoa trabalhava no Ministério de Evangelismo, trabalhava em vários ministérios da igreja, cantava no coral, ele passou até a ser o regente do coral, não sei o quê, e aí a Glória gostou do rapaz, né? O rapaz, trabalhador na igreja, gostou, casaram. Quando casou, aí ele pegou e saiu da igreja, que ele só tinha entrado na igreja para conquistar a Glória. Conquistou a Glória, ele saiu da igreja. Né? Ainda tinha um hino que dizia Glória para mim. A minha esposa estava lembrando aqui, né, que ainda tinha um hino que ele gostava muito, né? O hino do cantor cristão, que fala assim, glórias para mim, glória para mim. Mas tem, Isaac, tem muita gente que faz muita coisa achando que está fazendo, está atuando. Ele não está fazendo com o coração, ele quer ser visto, ele quer ver que as pessoas vejam o quanto ele é religioso, ou o quanto ele é mais santo do que os outros. Isso não tem nenhum valor. Não que não tenha que fazer, tem que fazer sim, tem que participar dos ministérios sim, mas tem que fazer por amor a Deus. Tem que fazer por amor a Deus, né? Então, prosseguindo, Isaac, eu vou ler agora os versos 3 e 4, que diz, né? Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Os versos 3 e 4 tem uma tradução muito boa na versão, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo
que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo entre você e o seu pai. E o seu pai que vê em segredo lhe dará a recompensa. Né? É interessante, né, que a gente entende que não é um segredo absoluto. A gente tem que fazer... o que o versículo está chamando a atenção é que se a gente ver uma pessoa necessitada, a gente deve prontamente ajudar. Se a gente está vendo uma pessoa que está precisando de alguma coisa, nós devemos prontamente ajudar. E não esperar reconhecimento, não esperar gratidão. Né? Não fazer e ficar esperando a pessoa vir agradecer, ou ficar eternamente grata por aquilo que você fez. Se você está fazendo como serviço a Deus, aí eu lembro lá de Mateus, no capítulo 21, que ele vai falar sobre isso, vai falar assim, mas quando, Senhor, que nós fizemos isso para o Senhor? Quando você fizeste ao menor, ao pequenino, quando você foi na cadeia, você estava fazendo para mim, é um serviço a Deus. Então, se a gente faz como um serviço a Deus, a gente não pode esperar uma gratidão da pessoa, o reconhecimento da pessoa. Se ela ficar grata, tudo bem. Mas se ela não ficar grata, tudo bem também, porque a gente fez por amor a Deus, a gente está fazendo como serviço a Deus, a gente está fazendo com uma outra motivação que é muito maior. Então a gente não pode se preocupar com isso. E esse é o comando do versículo. É isso que o versículo está chamando a atenção. Os discípulos de Jesus devem, eles mesmos, entregar-se tanto a Deus, conforme está escrito lá em 2 Coríntios 8:5, que a doação deles é estimulada pela obediência a Deus e pela compaixão pelos homens. Eu acho muito legal, né, que esses versos de lá de Coríntios é muito falado, muito lido, quando a gente vai falar sobre entrega de dízimo. Né, ou quando a gente vai fazer alguma coleta na igreja, de alguma forma, né, que Deus ama o que dá com alegria. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Ele está falando, ele tem uma ligação estreita com o que Jesus está falando aqui, que é dar com alegria. Dar com alegria é ajudar a quem precisa de uma forma espontânea e sem esperar nada em troca. Isso é dar com alegria. Né? Dar com alegria não é você botar um sorriso no rosto. Tem um vídeo, né? Eu acho muito legal esses videozinhos da África, não sei se tu já viu, que na hora da entrega do dízimo, eles botam uma música bem alegre e todo mundo vai dançando e vai lá para frente, né? Não, eu não estou dizendo que está errado, não. Não estou dizendo que está errado. Eles podem, é o jeito deles adorar, não sou eu que vou dizer. É a cultura deles lá, né? A cultura deles. É a cultura deles, exato. Mas eu já vi irmão falando assim que a gente devia fazer aqui assim, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas isso não tem nada a ver com o versículo, né? Não tem nada a ver com o versículo. Bom, Isaac, para concluir, em Colossenses 13:17 diz que tudo o que fizerem, seja por ato ou palavra, façam em nome do Senhor Jesus. Embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, testemunho, eles não devem fazer boas obras para serem vistos. Jesus assegura que os seus discípulos vão praticar os atos de justiça. Isso Jesus assegura. Ele fala, quando vocês fizerem, ou seja, é certo que vocês vão fazerem. Então, ele assegura que os seus discípulos vão praticar os atos de justiça. Como, por exemplo, a esmola, a oração e o jejum, que a gente vai falar mais para frente. Com a motivação certa, ou seja, para glorificar a Deus. Pois as boas obras devem ser feitas como um serviço a Deus. Viver uma vida, isso aqui é uma citação de William Hendricks, do livro Comentário de Mateus. Viver uma vida justa consiste numa obediência espontânea à regra: amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Notem-se que as duas partes, amar a Deus e amar ao próximo. O amar a Deus está explícito no capítulo 6 e
amar ao próximo no capítulo 7 do Sermão do Monte, ou no capítulo 7 de Mateus. Então, que a gente possa entender que a atitude na hora de praticar os atos de justiça, de praticar as boas obras, na hora de praticar, é mais importante do que o ato propriamente dito, porque Jesus olha o nosso coração. Se nós temos a motivação correta para agir, a gente vai ganhar galardão no céu. Se a gente não tem a motivação correta, isso quer dizer que a pessoa que está recebendo, ela está sendo abençoada do mesmo jeito. Mas nós não vamos receber o galardão. Porque todas... eu falei todas, mas não são todas, né? Porque tem... quando a gente bota o reino de Deus em primeiro lugar, também é uma obra de justiça. Botar o reino de Deus em primeiro lugar, aí a recompensa é aqui, né? Que aquele que faz isso é cidadão do reino dos céus. Mas todas as outras, a recompensa é no céu. Amém? Amém, meu amado. Que bênção, que bênção. Tenho certeza que Deus falou ao coração dos nossos irmãos, porque falou grandemente ao meu também. Amém. Isso é maravilhoso, saber, né, que nós temos que ter o cuidado, Geraldo, nós temos que ter o cuidado de não nos tornarmos religiosos, né? E é isso que nós estamos, muitas vezes, nos tornando religioso, é fazer aquilo que é indicado, né, mencionado na palavra do Senhor, mas fazer para cumprir o protocolo, para ser alguém que outras pessoas vejam que você realmente é uma pessoa crente, é um religioso. E essa não é a motivação. A motivação é porque você crê em Deus, porque você e eu, nós somos salvos, aí nós fazemos, mas nós não fazemos, né? Digamos, para mostrar, nós fazemos porque somos salvos. E no momento em que nós fazemos porque somos salvos, no ato de fazer, você já foi abençoado, e aí, claro, né, já foi abençoado, e essa recompensa, como o Geraldo falou, é celestial, mas porque no seu coração não tem a intenção de você ter nada em troca, ou da pessoa, ou dos outros que estão vendo. Né? Então, isso é maravilhoso. Né? Deus tem realmente falado ao nosso coração nessas lives, isso é maravilhoso. Estou muito feliz, né, de poder compartilhar aqui com você essa live e trazendo aqui, com certeza, ao nosso querido amado irmão Geraldo, sempre aí disposto, né, disponível para trazer essa reflexão da exposição da palavra do Senhor. E nós estamos seguindo, tá, amado? Nós estamos no livro de Mateus e hoje nós entramos no capítulo 6, né? E aí nós vamos passar aí, acho que umas 2, 3 semanas ainda, Geraldo, no capítulo 6. Mais. Capítulo 6 tem um monte de tempo, tem bastante coisa. Porque, por exemplo, a gente poderia ter juntado, como eu falei, né, os versos de 1 a 18, para falar, porque vão estar sempre falando da mesma coisa, que é atitude correta na hora de praticar os atos de justiça. Mas na semana que vem a gente vai falar sobre oração. A gente vai pegar dos versos 5 até o 15 e vai conversar sobre oração. A atitude correta na hora de orar, a atitude correta que Deus espera de nós com relação à oração. Que bênção, que bênção. Mas vocês não podem perder semana que vem. Tá? Vai falar sobre oração. Essa live, inicialmente, nós chamamos de live de oração. Então, não percam. Né? Chame mais alguém, distribua aí o convite para outras pessoas, o link do perfil, para que nós possamos estar todos aqui, tá certo? Se durante a semana a gente não entrar, não se preocupe, na quinta-feira nós estamos aqui, tá certo? Na quinta-feira, com certeza nós estamos aqui. Só se Jesus voltar, porque se Jesus voltar, a gente não vai ficar mais aqui, né, Geraldo? É isso mesmo. Nós estamos na glória. Querido, eu quero convidar você a orar, né, nesse momento. Deixa eu ver quantos minutos ainda tem. Temos 5 minutos e meio. Quero convidar você a orar e depois da oração a gente agradece aqui as pessoas. Tá bom assim? Ou quer agradecer antes? É melhor orar primeiro, que a oração é mais importante. À vontade. Tá certo, então vamos orar. Amado Deus e Pai,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa eterna salvação. Pai, eu fico imensamente grato, Pai, pela sua presença em nossas vidas, pela sua salvação, porque mesmo quando nós ainda éramos pecadores, ainda assim o seu amor nos alcançou e nos transportou para o teu reino, Deus. Hoje, Deus amado, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus por Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado e te agradecemos também, Pai, pela vida de todos esses irmãos que estão aqui conosco nessa sala, aprendendo um pouco mais acerca da tua palavra, Deus. Aplica, Deus, a tua palavra aos nossos corações, que a cada dia a gente possa rever as nossas atitudes para que a gente possa ter a atitude correta, a atitude de adorador. Porque a tua palavra diz que o Senhor quer que te adoremos em espírito e em verdade. E essa verdade brota do coração. Que nós não sejamos hipócritas, espalhando religiosidade ao invés de amor, Deus. Mas que o Senhor possa estar limpando o nosso coração e a gente possa estar espalhando amor. E que o seu reino venha sobre nós, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, pois assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, fique à vontade para agradecer. Olha, irmão, então, o primeiro agradecimento, claro, sempre, é agradecer à Igreja Batista, a PIB, Caporã, por estar nos recebendo toda quinta-feira. Agradecer ao pastor Ivaldo por essa oportunidade, a te agradecer, né, como amigo que é, e pela confiança depositada em mim. Mas agradecer também e principalmente a Deus, porque é Ele que tem dado essa oportunidade e essa, vamos dizer assim, operacionalizada, né? Que às vezes a gente, esses dias eu não estou trabalhando, né? Tem tido muito pouco trabalho, né, com ar-condicionado, mas surgem outras coisas, eu não sei como, mas surgem coisas assim para fazer, rapaz, a gente... E outra coisa, como a gente está fazendo uma nova série, né, eu não tô usando material antigo. Eu tenho pego a Bíblia, eu tenho pego o meu material de estudo, eu tenho feito faço a tradução do grego para o português, para ver se está correto. Eu tenho 5 Bíblias, mas eu tenho mais ainda no celular, naquele programa que você me colocou no meu celular. Então, aí eu vou olhando para ver, estudando, ou seja, leva tempo. Eu não tenho a prática, eu ainda não tenho aquela prática dos pastores mais antigos, daqueles que conseguem, às vezes, fazer uma mensagem num dia. Eu não consigo. Eu tenho que ler, né? Aí tem algumas coisas que eu tenho dúvida, aí eu vou procurar, aí eu vou leio nas Bíblias, eu tenho acho que são 4 Bíblias de estudo, aí eu vou pro foco de desenvolvimento, vou pros comentários, propriamente, né, comentário de Mateus, aí e tem tanta coisa para ler, aí eu vou lendo, vou tentando entender, que no mínimo, eu levo no mínimo 2 dias para preparar essa mensagem. Às vezes é uma mensagem curta, igual essa, mas é trabalhosa para mim. Eu não estou querendo aplauso, mas é só para dizer que às vezes parece que é simples, mas não é. Então, Deus tem me ajudado nesse caminho de preparar a mensagem, Ele que orienta, Então, eu agradeço muito a Deus, porque se não fosse Deus eu não conseguiria. Então, agradecido a Deus, agradecido aos irmãos, agradecer também a Morgana, Salvador, está aí conosco, a Ivonete do Pará, a Georgina. Peraí que minha esposa quer falar um negócio aqui. Não. Ah, é? Tá. É coisa simples. Então, e agradecer aos irmãos aí que também, da Igreja Caporã, que também tem estado conosco toda quinta-feira, né? Então, 30 segundos. 30 segundos. Tá terminado. Então vamos orar, terminar orando mais uma vez? Tá bom? Bem.
Deus Santo, ainda na tua presença, Pai, eu quero mais uma vez te agradecer e pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos, que o Senhor esteja, Pai amado,